mulheres incríveis, estamos aqui para mais um episódio do Habla Empreendedora, o podcast que amplifica a voz e o poder da mulher de negócios. Hoje, o nosso papo está ainda mais especial com o oferecimento de duas empresas que acreditam no potencial feminino. Efoco Soluções, especialista em recrutamento e desenvolvimento, e a Farma Atípica, consultório farmacêutico. Se o tratamento não está funcionando corretamente, saiba que a culpa pode não estar só nos remédios. Preparem-se que hoje nós teremos uma conversa franca sobre saúde, beleza, bem-estar e, claro, empreendedorismo. Com a nossa convidada super especial, Tayane Orcioli. Seja muito bem-vinda, Tayane. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Tayane, já vamos começar falando de trajetória, tá? Eu quero que você tenha uma trajetória inspiradora na farmácia, né? Com experiência em cosmética e agora com consultório farmacêutico. Eu quero que você explique para os nossos ouvintes o que é o consultório farmacêutico, porque, se não me engano, é algo novo, não é algo tão usual. Então, eu quero que você conte um pouquinho o que te inspirou a criar um consultório farmacêutico? Então, quando eu montei uma farmácia há uns anos atrás, e quando eu montei uma farmácia, mesmo sendo franquia, eu tinha que ser diferente das outras. Uhum. O que eu poderia fazer de diferente para me destacar e para conseguir guerrear de forma justa com as grandes redes, né? Então, eu comecei a implementar coisas diferenciadas na farmácia. Então, muita coisa era digital. E a atenção farmacêutica, antigamente conhecida, que virou consultório farmacêutico, foi uma coisa que trouxe e fidelizou muitos clientes dentro da minha farmácia. Então, quando eu montei a estrutura, a reforma, a gente já definiu que eu queria ter um consultório, porque muita gente me procurava no off para saber, como que eu tomo? Qual que é a dose? Que horas? Como? Quanto? Então, assim, muitas eu já fazia isso indiretamente. Sei. E eu me especializei em farmacologia, que é para entender como que o medicamento funciona no corpo, né? Como que ele se disponibiliza, como que ele é excretado, como que ele age, onde que ele age. Então, era uma coisa que eu sentia muita falta. E eu via que as pessoas abandonavam os tratamentos justamente por não saber como tomar. Ou o que tomar. O que eu mais recebia era... eu já fui em trocentos mil especialistas e ninguém resolveu o meu problema. Aí, quando você vai investigando, perguntando, olhando o exame, olhando aqui, às vezes o problema não é o que ela estava tratando. Então, é bem importante fazer essa integração entre todo o histórico da pessoa, para que você seja mais assertivo no tratamento. E a forma que você toma o medicamento, horário, se é com água, se é com suco, se é a seco, se é de manhã, se é na hora do almoço, interfere totalmente. Então, tem muitos medicamentos que dão úlcera, por exemplo, se a pessoa tomar de estômago vazio. E são medicamentos de uso comum, ibuprofeno. Uau! Então, a Tayane já vai contar mais sobre esses detalhes para nós. Isso. Agora eu quero saber, o que te inspirou a empreender, Tayane? Ser diferente. Então, assim, eu venho de uma família onde as mulheres já são empreendedoras. A minha mãe, começaram na roça. A minha mãe tinha uma barraquinha de verdura da família dela. Junto com as irmãs dela e os irmãos delas. São os 5 filhos, né, ao todo. E a minha mãe teve que assumir, junto com o irmão dela, a família muito cedo. Porque o meu avô faleceu e a minha mãe e os 3 irmãos dela eram muito novos pra, né, dar conta. E minha avó era sozinha, com 5 filhos. E ela tinha 14 anos. Então, a minha mãe sempre foi na parte de empreender. E eu sempre vi eles tendo um monte de negócio, tanto a minha mãe quanto meu pai. E ela não tinha medo, meus pais não tinham medo de arriscar. Eles saíram de concurso público e foram para empreender, porque eles queriam além daquilo que estava sendo oferecido naquele momento. Já tem uma veiazinha aí. Com certeza. Então, assim, desde pequena, a minha mãe e meu pai faziam a gente fazer pequenas coisas dentro do nosso próprio comércio. Então, quando a gente tinha restaurante, o meu irmão ficava na cozinha, lavando copo. Eu ficava contando moeda, separando caixa. A outra ficava no caixa recebendo. E a outra ficava na recepção.
Então, a gente sempre teve contato. Então, eu vendia miçanga, eu vendia bombom para ter o meu dinheiro. Eu fazia faxina, eu cuidava de criança, eu era babá às vezes. Então, acabou já tendo uma educação empreendedora. Sim, exatamente. Então, assim, sempre... os meus pais são do tipo que educação é primordial para eles. Que eles falam que educação ninguém te tira. Uhum. E com ela você tem argumentos e ferramentas para alcançar o que você quer. Olha que legal essa fala da Tayane, né? Os pais empreendedores, ela poderia muito bem já começar com outros tipos de trabalho, que não os trabalhos manuais, mas os pais quiseram que você começasse, soubesse todos os aspectos de como é empreender. Porque realmente, quando a gente começa a empreender, a gente não vai ter diversos funcionários fazendo as coisas pra gente. Começo é você e Deus. Exatamente. Uma coisa que minha mãe e meu pai sempre falavam estudo ninguém te tira, conhecimento ninguém te tira, dinheiro alguém te tira. Uhum. Então, se você tem inteligência, garra, se precisar recomeçar, você recomeça. Uhum. Agora, quando você não tem informações e orientações, fica muito mais difícil. O caminho fica muito mais árduo. Não precisa ser árduo. Sim. E você falando da questão do estudo, do conhecimento, você é especialista em farmacologia. Eu sou especialista em farmacologia. E neuroadversidade. Isso mesmo. O que é essa combinação única aí de farmacologia e neurodiversidade para quem não conhece, não é da área da saúde? Então, vamos lá. Eu sou TDAH tardia, que a gente chama. Ou seja, eu tive diagnóstico de neuroadversidade ou neuroatípica na vida adulta. Uhum. Após alguns problemas na parte de comportamento, de interação. E eu comecei a estudar um pouco mais, porque os meus filhos também são. Sei. Então, eu precisei, além do desafio comigo, eu tenho o desafio de criar 2 crianças e colocar eles no mundo que eu quero que seja melhor para eles. Certo. Então, eu comecei, quando eu vendi a minha farmácia, há 1 ano atrás, eu falei pro meu marido, cara, eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu quero me especializar em tal área. Eu era boa. Os meus clientes vieram comigo, depois que eu vendi, me seguiram, mandaram mensagem. Eu quero continuar, não sei o quê. Eu continuei, tô fazendo online, tô estruturando, daí tô me preparando, tô fazendo branding, tô fazendo todo o contexto da história, né? Todo o propósito da empresa. Então, eu estou me especializando nisso. Por quê? Eu passei por coisas que eu não me compreendia, e era muito mal compreendida, porque eu não entendia as minhas limitações, porque meus pais criaram a gente, você pode o que você quiser. No sentido de só vá atrás, faça acontecer, seja proativa. Mas eu tinha as minhas limitações. Então, eu comecei a entender como que eu poderia extrair o meu melhor e realmente atingir a minha capacidade máxima. Porque eu era boa em qualquer coisa que eu fazia, eu era boa. E eu sempre desenvolvi pessoas, sempre fiquei nessa parte, porque é desafiador. E foi quando você estudou, fez essa especialização, foi aí que surgiu a farmatípica ou você já tinha ideia de empreender nesse segmento? Não, depois, quando eu comecei a farmácia, fiquei 3 anos com a farmácia no consultório, eu atendia todos os tipos de pessoas. E eu comecei a ver um aumento de pessoas neuroatípicas. E dependendo do grau de neurotipia que a pessoa tem, ela tem uma ansiedade um pouco diferente. Você tem que ter um cuidado um pouco diferenciado, uma tratativa um pouco diferenciado. Ela quer, às vezes, resposta rápida. Toma, às vezes, muitos medicamentos e não tem retorno. Então, eu vi que tinha ali uma necessidade um pouco diferente de amparo. Porque hoje não tem muitas informações sobre isso. Sim, sim. É o que a gente estava conversando ali. O consultório farmacêutico ainda é uma novidade para muitas pessoas, sim, né, exatamente. Tayane? Como que você poderia explicar esse conceito para quem para quem está nos ouvindo? E o que ele é diferente? Por que ele é diferente da farmácia tradicional? Então, vamos lá. Em outros países, como o Canadá, a pessoa responsável por prescrição e por dar o medicamento e como a pessoa vai tomar é o farmacêutico. Então, o farmacêutico recebe os exames
E ele é o responsável pelas consequências ou não da medicação no paciente, não o médico. Então, o farmacêutico, em outros países, ele atua com pleno poder sobre a medicação. Ele define, não, este medicamento não é o médico. Médicos entendem de doença. Mas como a medicação em si funciona, quem tem os detalhes são os farmacologistas, que são os farmacêuticos. Perfeito. Então, por isso que às vezes eu recebia muita prescrição errada. Errada mesmo, de dose que não existia. E é simplesmente, realmente é um volume muito grande. Então, você sempre tem que estar conectado. Sim. Sempre tem que estar se inteirando. Todo dia lança medicamento novo. Todo dia lança laboratório novo. Então, é uma indústria muito fértil nesse sentido. E tem algumas restrições que acontecem, às vezes, até nos remédios, né? Que você... Tudo. Como aconteceu, eu não sei se é o Zolpidem que teve uma restrição. Isso mesmo. Não é? Infelizmente, o que acontece existe uma frase dentro da farmácia que a gente aprende logo no início da farmacologia, que é: a diferença entre curar e matar é a dose. Então, assim, todo medicamento, ele pode ser bom e pode ser ruim. Desde que ele seja muito bem administrado no teu corpo. Sabendo usar e na quantidade certa. A gente estava conversando antes e você estava me falando, né, sobre a necessidade de ter uma integração ali dos profissionais de saúde mesmo. Com certeza. Então, hoje, eu tenho muitos parceiros de profissional de saúde. Eu tenho médico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho quiropata, eu tenho nutricionista. De tudo. Porque, assim, eu atuo até um certo ponto. Sim. A partir do momento que eu vejo que a pessoa precisa de um outro tratamento, eu indico uma pessoa que eu confio, que é meu parceiro de trabalho, de negócio. Sim. E eu indico pra pessoa prosseguir. E eu sei que eu vou confiar aonde eu tô passando. E ela também, ela confia em mim pra aceitar essa indicação. Então, por quê? O que eu quero? Ninguém nasceu para ficar sentindo dor. Ninguém nasceu para ficar sofrendo nessa vida. Sim. E os medicamentos, sim, se você souber usar, eles vêm para cumprir o papel deles e pronto. Aí é teu corpo que continua. Então, assim, essa falta de integração fez com que muitas pessoas tratassem os sintomas, mas não tratassem a causa raiz do problema. Isso eu acho que é uma constante. A gente Exatamente. vê a questão da automedicação, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Sim, né, dos impactos que isso traz. Hoje, na farma atípica, como que você consegue apoiar, ajudar as pessoas que têm neurodiversidade? Eu faço uma anamnese, que a gente chama. É uma análise, uma ficha de todo o histórico da pessoa mesmo, como se fosse uma sessão mesmo a pessoa vem e me traz tudo. Diagnóstico todos os exames, completo. Tudo. Ela me traz histórico de câncer, de intestino, alimentação, como que é a alimentação dela, como que é a parte de exercício físico, porque tudo influencia. Nosso corpo é uma engrenagem. Sim. Que uma engrenagemzinha tá sem o óleo adequado, ele ocasiona outras coisas. Pode demorar, mas aparece. Então, por exemplo, tem pessoas que têm calvície por problema de absorção de vitamina. Olha. E as pessoas não sabem. Perde cabelo, mas ela... é genético. Não, vamos investigar. É genético mesmo? Então, eu recebia muito cliente na farmácia que falava assim, eu tô com dor, quero uma dipirona. Aí eu começava, dor aonde? O que aconteceu? Quanto tempo? Às vezes era uma sinusite. Você começa a investigar e investigar e ver que não é aquilo. Exatamente. Não é tão simples assim. Não, então assim, as pessoas tratam os sintomas hoje, mas não tratam a causa raiz. Como que é você ficar sem medicamento? É você tratar a causa raiz. Eu realmente eliminar o problema na raiz. Não adianta eu tratar febre se eu não tratar uma bactéria ou vírus, dependendo do que for. E é por isso que também acontece de muitas vezes a pessoa ter resfriado e o resfriado persiste e é constante e parece que você sara e logo porque, novamente assim, você pega outra gripe. Outra coisa que eu falo para as pessoas, né? Eles não entendem que se a gente pede para tomar 5 dias é porque a gente sabe que existe um ciclo de vida daquele micro-organismo nesses 5 dias. E precisa tomar 5 dias. Porque senão você vai criar coisas mais resistentes. Aí o que acontece? Vou dar um exemplo da minha casa de respeito de pau, tá? O meu marido começou com dor de garganta.
deixa eu olhar. Não tinha placa. Falei, vamos começar com uma nimesulida. Falei, amor, de 8 em 8 horas, tomar nimesulida. Ele tomou uma. Tô bem, já tô ótimo. Parou de tomar. Aí eu falei, amor, você tá de sacanagem comigo. Você quer que infeccione? Você tem que tratar. Então, assim, as pessoas, quando elas veem que elas estão bem, elas interrompem. Aí elas não entendem que existe uma consequência maior ainda. Olha aí, gente. Dica fantástica. Tem que tomar o remedinho certo, no tempo certo que é receitado. Porque existe um ciclo de vida daquele micro-organismo que tá te causando a doença, entendeu? Então, vírus e bactérias, eles têm um prazo de vida. E a gente passa, tanto os médicos quanto nós indicamos aquele período, para que ele seja eficaz em eliminar 100% daquilo. Eu tenho percebido que na área da saúde, beleza, bem-estar, tem acontecido aí algumas inovações, algumas coisas novas que estão surgindo, até mesmo por conta das doenças novas que estão surgindo. Exatamente. Se tem alguma aí que você acha que tá vindo e que veio para ficar, alguma inovação dentro da sua área? Olha, tá tendo bastante evolução para neurotípico, por exemplo. Então, estão lançando medicamentos que causam menos dependências químicas. Nossa, isso é fantástico. E que tenha resposta menos acentuadas, com custo menor. Então, e medicamentos mais específicos também. Por exemplo, eu tenho TDAH. Eu tomei outros medicamentos que agiam na neurodiversidade como um todo. Mas, ao longo dos anos, o que eu tive melhor performance é um que é específico para TDAH, que foi lançado agora. Recente, nos últimos 2 anos. Ele tem um custo um pouco mais elevado, mas eu tenho mais eficácia. Então, essas coisas que você tem... As pessoas, elas julgam muito rápido entre o que é barato, o que é caro, e o que é eficaz e o que não é. Ela não soma o antes, o durante e o a longo prazo. Os benefícios que vai ter, né, aquele investimento. Porque Totalmente. Quando a gente fala em saúde... O quanto vale a nossa saúde? Quanto vale a nós estarmos bem conosco mesmos? Não, se a nossa saúde não tá bem, você não faz nada. Você não come, você fica depressiva, você não cria seus filhos, você não trabalha, você não entrega. Eu sempre brincava com os meus funcionários, falava, funcionário feliz, trabalha bem. Por que eu prezo qualidade de vida? Justamente por isso. Então, a minha farmácia não abria domingo. Sábado eu fechava 6 horas da tarde. Não abria feriado. Então, por quê? Eu não queria ficar escrava daquilo. Sim, o equilíbrio. O equilíbrio, porque eu precisava estar bem. As pessoas vão na farmácia quando elas estão bem? Não, elas vão na farmácia quando elas estão mal. Uma das coisas que a gente estava conversando que me chamou bastante atenção, que até é chamada mesmo para nossa conversa, quando você fala que nem sempre os medicamentos eles têm a eficácia, a eficiência necessária. Isso mesmo. Por que isso acontece, Tayane? Todos os medicamentos têm locais de absorção, que a gente chama, né? Então, por exemplo, assim, o que eu peguei muito no último ano era cliente com intolerância à lactose. E a maioria dos recipientes dos medicamentos é lactose. Então, assim, às vezes a pessoa... E daí as pessoas acham que é a marca. Por ser genérico, por ser similar. Ai, não funciona comigo. Não é isso. É outra coisa. Então, assim, os medicamentos, eles são estudados para ser biodisponibilizados. Então, dentro de um componente, ele tem o teu veículo, que a gente chama, que é aquilo que vai levar o princípio ativo até o local correto para agir. Aí, por exemplo, mel é um veículo, lactose é um veículo, trigo é outro veículo. Então, depende muito do formato do medicamento e do princípio ativo. Porque a gente também tem que pôr um princípio ativo, um veículo que deixe disponível o medicamento. Se eu colocar um veículo que não disponibilize o medicamento aonde ele tem que agir, da forma com que ele tem que agir, ele não tem eficácia. Caramba! Então, assim, tem várias coisas que interferem. Como eu falei, se eu tomo um medicamento que eu não posso tomar com comida no estômago, porque ele age no estômago, um omeprazol, por exemplo. Ele é um protetor gástrico. Não adianta eu tomar ele e já comer em cima. Eu tenho que tomar ele pelo menos meia hora antes.
Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai agir nas bombas e ele vai liberar um suco, que a gente chama, um limozinho, e ele vai formar uma camada protetora no teu estômago para que você receba o alimento. O omeprazol, eu tenho percebido que ele tem sido receitado muito corriqueiramente. Ele tem algum risco para a saúde? Como que funciona isso? Porque eu tenho uma parente que tem que tomar todos os dias omeprazol. E aí eu, né, pensando aqui, será que isso não faz mal? Como que é? Assim, não existe medicamento que não tem consequência. Por isso que eu falo. Você usar medicamento de forma consciente e clara é a tua melhor arma. Para eficácia, custo, porque é o teu bolso. Porque você ficar gastando um monte de medicamento e não ter resposta é frustrante. E o teu corpo. Então, o que eu vejo? O uso excessivo de anti-inflamatórios no dia a dia, o estresse, são coisas que causam úlcera. Úlcera, gastrite. E o que o omeprazol, por exemplo, ele trata? Isso. Mas você tentou buscar a origem desse teu problema gástrico? É alérgico? Vou dar um exemplo pessoal meu. Minha filha ficou 2 anos com dor no abdômen. Dor no abdômen, dor no abdômen, dor no abdômen. Viramos ela da cabeça para baixo. Aí me deu um insight. Falei pro meu marido, cara, ela já teve alergia alimentar. E ela tem gapzinho pra alergia. Vamos investigar celíaca? Batata. Certo. Ela não estava crescendo, porque o intestino e o esôfago dela estavam tão inflamados, porque foram 2 anos com dor. Inflamando, que ela parou de absorver todas as vitaminas do corpo dela e ela não crescia nem se desenvolvia. Olha a importância do diagnóstico, Correto, de buscar a informação. E é o que eu falo, às vezes as pessoas não dão importância para um sintoma simples, mas que às vezes é um insight para alguma coisa. Se você tem uma dor de cabeça, significa que algo não tá legal no seu corpo. Exatamente. Então, por exemplo, a minha filha, ai mãe, tá doendo a barriga. E fizemos um monte de exame, ressonância, não sei o que. Eu falei, meu marido, agora tá na hora de investigar estômago e intestino. Aí fizemos colonoscopia, endoscopia, foi batata. Aí ela tinha a H. pylori e tinha a doença celíaca. Então, a doença celíaca, ao longo dos anos, para ela, foi inflamando tanto o intestino dela e o esôfago dela, que ela sentia muita dor. Hoje ainda existem, acho que, muitos tabus com relação à saúde, né, Tayane? Tem. Principalmente a saúde da mulher. Como que você trata isso no seu consultório? Muito específico, né? Por eu ser mulher e eu ter alguns históricos de família, de câncer, de coisa de doenças que acompanham. Então, a gente acaba ficando um pouco mais alerta sempre. Sim. Vou dar um exemplo de mim mesma agora. Fiquei 4 anos sem pegar Covid, sem pegar nada. Trabalhando, fazendo teste, vendo na cara do gol ali o negócio. Eu fazia mais 100 testes por dia, às vezes, de Covid. E fazendo o quê? Suplementação de vitamina. Fazia exame de sangue, via o que tinha, suplementava. Não peguei nada. 2 semanas que eu fiquei que eu parei de manipular, porque na correria, tudo. Abriu a janela. Aí abaixei a guarda. Tanto que na farmácia eu brincava, aqui é corpo fechado, eu não fico doente. Porque eu não podia me dar o direito de ficar doente. Eu era empreendedora, farmacêutica, mãe, tinha 2 crianças em casa, pequenas, de risco. Eu não podia levar a doença para casa. E eu não podia também não parar de trabalhar. Sim. Então, não era uma opção nenhuma coisa nem outra. Então, eu tinha que me resguardar. Como? Fazendo suplementação. Que é acho que é a forma mais inteligente, né, de se cuidar, que é você se precaver de pegar aquela... Na medida do possível, né? Você sabia que uma boa parte das dores que a gente tem de problemas, a origem dele é intestinal, por exemplo? É isso que eu ia até perguntar, era uma pergunta que eu ia fazer pra você, que dizem que o fígado é o segundo... O intestino é o segundo cérebro. Desculpa, o intestino é o segundo cérebro que falam. Mesmo, porque ali é a tua porta, é o teu estômago, o teu intestino, é a tua porta de entrada de nutrientes. E se ele não tá bem, você não tá absorvendo nutrientes necessários.
Aí você tem falta de ferro, aí você começa a ter anemia, cansaço, queda de cabelo, unhas fracas. Então, você não tem ânimo para fazer nada. Então, assim, tem vários fatores. E o intestino é a nossa porta de entrada de absorção de nutrientes. E coisas que eu preciso para funcionar músculo, para mim pensar. Eu preciso de potássio, magnésio para pensar, para andar, para correr, para ficar de pé. Olha que interessante, né? Porque às vezes a pessoa trata uma depressão, uma ansiedade já com ansiolítico, com antidepressivo, quando na verdade o problema ele é outro. É porque não está absorvendo as vitaminas. A pessoa que, por exemplo, que tem anemia, qual que é a primeira coisa que a pessoa fala pra você? Ai, não tenho força, não tenho ânimo. Então, ela está... Por quê? Você não está carregando oxigênio, você não tem ferro. E ferro que leva oxigênio para os teus músculos, inclusive para o seu cérebro. Você entra em fadiga. Você não está oxigenando. Então, você entra em fadiga. Você começa a perder de consciência. Você tem desmaio. Então, tem sequelas e simplesmente a falta do ferro. E o que você daria de dica para que as pessoas possam ser mais proativas com relação aos seus tratamentos? Qual que é a importância dessa proatividade? Conhecer o seu corpo é primordial. Você saber que é diferente, opa, não era essa dor que eu estava sentindo. E assim, o corpo é uma máquina muito perfeita, feita por Deus. E ela funciona muito bem. Se você usufruir o que você tem à sua volta. Porque você precisa de gasolina do que você tem à sua volta, que é alimentação, por exemplo. Sim. Água. Eu não bebia água, porque eu trabalhava em indústria e eu não podia ficar andando com água. Ali na farmácia, como minha prevenção de Covid, água. Então, assim, o ambiente que eu trabalho, que eu tô, colabora. A minha procrastinação colabora. Então, é você entender o seu corpo e você entender que tudo tem consequência. Às vezes boa, às vezes ruim. Eu não cuidar da minha alimentação e da minha saúde hoje vai refletir daqui a 20 anos. Até a questão da beleza mesmo, tudo. Né? A água, ela é vital, ela é necessária. Tudo. 80% do nosso corpo é água. Então, assim, e são coisas que tá batido, mas só entende a importância quando a água bate na bunda. O que você tem aí de dica para mulher, da beleza da mulher? Vamos lá, abre a sua caixinha aí para nós, Tayane. Conta tudo. Vamos lá. Cara, amo colágeno de paixão. O colágeno entrega tudo e muito mais. Então, nas meus manipulados para as minhas clientes, eu coloco colágeno tanto para articulação, dependendo da idade, quanto para pele e cabelo. Vitamina B. É extremamente importante a vitamina B. Extremamente importante. Baixo índice de vitamina B dá depressão. Baixo índice de vitamina B dá indício de suicídio. Então, olha só. Dá fraqueza muscular. Então, assim, tem vitaminas que são chaves, potássio e minerais, né? Que são chaves essenciais. E que os médicos, os nutricionistas que falam, não estão brincando, nem zoando. E nós, com a industrialização, nós perdemos um pouco isso. E a pessoa consegue ver como que está com o exame de sangue normal? Sim, normalmente eu passo o hemograma completo com algumas vitaminas que são importantes, ainda mais dependendo da idade. E hormônio também, é uma coisa que eu acabo dosando também. Porque a nossa alimentação interfere nos nossos minerais, nos nossos nutrientes absorventes. E nisso eu interfiro na liberação hormonal. Eu interfiro no meu ânimo, no meu comportamento, em tudo. Então, é aquilo que eu falei, uma coisa puxa a outra. Olha, Tayane, eu ficaria aqui por muitas horas, porque realmente esse assunto, ele é muito interessante. Ele instiga a gente a querer saber mais. Você começa a lembrar, nossa, eu tenho não sei o quê. Pô, será que é outra coisa? Exatamente. Entende? Então, pessoal, aqui vai, para quem está nos vendo, né? Tem um QR Code, para quem está nos ouvindo, depois a Tayane vai passar como que ela pode ser encontrada, mas estamos caminhando já para a finalização da nossa conversa. Mas nós temos um quadro chamado Habla Empreendedora, que são perguntinhas rápidas e você me dá
Respostas rápidas, tá Combinado. bom, Tayane? Podemos? Podemos, vamos lá. Uma palavra que define a Tayane empreendedora. Ousada. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Uma dica para quem quer empreender na área da saúde. Tenha bastante preparo técnico e faça diferente. Porque de muitos, temos muito. De Então, muitos de muitos temos muito. Então, você ser diferente e realmente entregar o que um profissional de saúde tem que entregar. Porque é muito triste ver a defasagem de conhecimento e de entrega quando você está lidando com uma vida. Um erro que você cometeu, que você aprendeu e não comete mais. Dentro do empreendedorismo, Dentro do empreendedorismo. administração. Sei ganhar dinheiro, mas não sei administrar ele. Dica boa e poderosa, hein, gente? Agora, a mensagem final. Quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Uma mensagem para as nossas ouvintes. Um conselho, algo que você acha que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, vamos lá. Empreender não é fácil, é mais difícil do que a gente imagina. Você não lida só com a sua vida, você lida com outras vidas e outras famílias. Você se torna responsável por elas também. Então, a bagagem nas costas é grande. Então, esteja preparado, seja ousado, tenha pessoas boas do seu lado para que você alcance aquilo que você não vai chegar sozinho em lugar nenhum. E atrele saúde mental com o corpo, porque uma coisa depende da outra, literalmente. E quando você experimenta o quão bom que é, quando tudo se encaixa, é surreal, de verdade. Então, quando você tem seu intestino funcionando todos os dias, você sem oscilação de humor, você não ficando doente, podendo encarar as coisas, tá participando da vida dos seus filhos, dessas pessoas importantes, porque você está com saúde e disposição, você começa a ver como comer uma fruta era importante, comer um alimento, um brócolis, um vegetal é importante. Tomar água É importante. Então, assim, pequenas coisas que são primordiais dentro da nossa pirâmide de base de vida. Então, inspirem-se em saúde física e mental, para que você possa manter o teu corpo e a gente não atinja aquela taxa lá de redução de sobrevida que está começando a ter. Uhum. Porque está aumentando algumas doenças autoimunes. Então, vamos quebrar esse tabu. Excelente. Vamos mostrar que a gente pode ser diferente. Excelente, Tayane. E onde as pessoas podem encontrar a farmatípica Tayane Arcioli? Hoje estou atendendo de forma online e estamos avaliando de voltar a ter o espaço físico. Mas no momento eu tô fazendo online. Então, ela pode entrar em contato comigo por WhatsApp, a gente faz um call. E eu faço toda a anamnese, faço o cadastro dela, mando a ficha para ela. E faço todo o acompanhamento dela também. Então, deixa o seu WhatsApp para as mulheres. Isso. Então, o meu WhatsApp é 041 99854 8028. Pode me procurar no Instagram também. @Thay, THAYORSI, Tayorsi. Gente, foi muito bom, né? Que bate-papo descontraído e passa rápido. Mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais um Habla Empreendedora. E lembre-se, juntas nós vamos conquistar o mundo dos negócios. E quem duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito? Com certeza. Sigam Habla Empreendedora. Siga @Tayane Orsi. Não, é Tayorsi. Falei. Finalizar?